Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de análise instrumental orgânica. Dando continuidade lá aos nossos estudos de espectroscopia na região do ultravioleta e do visível, nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre cromóforo e oxocromo. Mas cabe lembrar que esse processo que a gente estuda na região do ultravioleta e do visível é um processo de excitação eletrônica. E a gente pode representar esse processo de excitação eletrônica através desse gráfico que eu estou mostrando aqui agora, em que aqui eu vou colocar um par de elétron, e esse par de elétron, ou um único elétron, pode ser excitado para aquele estado excitado que ali está. Geralmente, essas excitações ocorrem sempre do orbital HOMO para o orbital LUMO. Lembrando que o orbital HOMO é assim chamado porque é o orbital ocupado de maior energia. Já o LUMO é o orbital desocupado de menor energia. E a condição para que exista essa excitação seria sempre assim, do estado fundamental de maior energia para o estado excitado de menor energia. E dessa maneira seria a menor diferença entre esses dois estados de energia. Muito bem, esse processo de excitação costuma cair na região do ultravioleta ou na região do visível. E em se tratando de moléculas orgânicas, que tipo de orbitais estão envolvidos nesses processos, né? Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui tem essa representação, né, que eu coloco aqui, sigma, pi. Sigma e pi está relacionado com a simetria desses orbitais. E tem um orbital N. O que seria o orbital N? Seriam orbitais preenchidos com elétrons não ligantes. Muito bem, então aqui tem o sigma, π e n. Esses orbitais são orbitais ocupados no estado fundamental. São orbitais ocupados de maior energia. Já aqui em cima, representado por π estrela e sigma estrela, são os orbitais desocupados que vai ser ocupado quando estiver no estado excitado. São orbitais desocupados de menor energia. Agora, essa forma de preencher aqui, sempre vai ser assim, sigma, π e n. E aqui, mais comumente aparece π estrela e sigma estrela, mas pode aparecer de outra maneira, né? Pode aparecer assim, sigma estrela e π estrela. Lembrando que isso aqui são orbitais antiligantes. Mas, agora, quais são os tipos de transições? Que tipos de molécula vai apresentar elétrons nesses orbitais sigma, π e n? Eu coloquei aqui como exemplo esse álcool insaturado, tá? Só como exemplo. Então tem aqui elétrons sigma que vem dessas ligações aqui, carbono-carbono, ou carbono-carbono aqui, carbono sp2 com carbono sp2, ou carbono sp2 com carbono sp3, ou ainda esse carbono sp3 com oxigênio. E os orbitais, esses elétrons π que eu coloquei aqui, vêm da onde? Vem dessa ligação dupla que aqui está, né? Aqui tem uma ligação π. E esse elétron que eu coloquei aqui tem dois pares de elétrons livres aqui que está ocupando esse orbital N, que eu estou representando aqui como N. E as transições que mais comumente pode acontecer são as seguintes, é o que eu vou mostrar agora para vocês. São essas transições sigma, sigma estrela, ou sigma, π estrela, ou ainda π, π estrela, ou N, sigma estrela, e por fim, NP estrela. Agora, vamos lembrar que as transições sempre vão ocorrer de HOMO para LUMO. E que as transições que envolvem menor quantidade de energia, neste exemplo que eu estou dando aqui, é o seguinte, NP estrela. Desde que haja aqui, né, elétrons desocupados, né? Quer dizer, elétrons livres em orbitais desocupados. Mas se não tiver elétrons livres aqui, aí poderá acontecer transições do tipo π, π estrela. Mas para isso acontecer, tem que ter dupla ligação lá na molécula. Outro tipo de transição que pode acontecer é sigma, π estrela. E por fim, sigma, sigma estrela. Essas transições aqui são as transições mais difíceis de acontecerem, tá? Então, ok. Só fazendo uma correção, né? Eu falei para vocês que essas transições sigma e sigma estrela são as mais difíceis de acontecer. Não é isso. Eu falei uma bobagem. É o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que essas transições são as transições que exigem maior quantidade de energia.
Veja que essa distância aqui até lá em cima, né, uma vez que isso aqui está num gradiente crescente de energia, essas são as transições mais difíceis de acontecer. Depois vem essas aqui, ó, sigma, sigma, pi estrela. Depois vem a pi, pi estrela. Uma curiosidade é que essas transições pi, pi estrela é muito comum em compostos conjugados, né? Evidentemente, né, compostos conjugados ricos em duplas ligações, rico em elétrons pi, vai acontecer com maior facilidade, tá? Agora, uma outra coisa importante a ser dito é o seguinte, é que as transições de um nível são as mais comuns. Como assim transições de um nível? Bem assim, ó, N, pi estrela. Agora, se não existir elétrons N, aí vem a pi, pi estrela. Se não existir elétrons pi, aí vem a sigma, sigma estrela, né? Ou sigma, pi estrela. Então, só repetindo, né? Sigma, pi estrela e sigma, sigma estrela. Então, é isso que a gente chama de transições de um nível. Quanto menor for a quantidade de energia entre um nível e outro, é mais provável de acontecer a transição. Muito bem. Agora, nem todas as transições são permitidas. Existem as transições que são chamadas assim, ó, transições proibidas. Mas o fato de se chamar de transição proibida não significa que não vai acontecer. Poderá acontecer. Significa apenas e tão somente que a quantidade de transições é muito pequena. É pouco provável de acontecer, mas acontece. Mas, então, dito tudo isso sobre transições eletrônicas, como são chamados os compostos ou conjunto de átomos que é passível de sofrer esse tipo de transição? Aí que vem a definição de cromóforo. O que é um cromóforo? Cromóforo é um grupo de átomos envolvido no processo de absorção, que permite esses tipos de transições. Ou você pode encontrar a definição de cromóforo assim, ó, grupo de átomos que produz absorção e consequente transição eletrônica. Então isso é a definição de cromóforo. Tá bem? Agora vamos a algumas curiosidades, alguns fenômenos a respeito dos cromóforos. A primeira curiosidade que eu quero falar com vocês sobre cromóforo é o seguinte. Não é nenhuma curiosidade, é um fato. Então eu estou mostrando aqui para vocês um espectro de absorbância em função do comprimento de onda. E a máxima absorbância está nesse comprimento de onda que aqui está. Tá? Um comprimento de onda N qualquer. Muito bem, vamos lembrar de uma coisa? Os grupos cromóforos são as principais estruturas quando analisamos a espectroscopia na região do ultravioleta visível. Se isso é verdade, Então, vamos lembrar que isso aqui é um processo de excitação eletrônica. Tá? Agora, eu quero supor aqui, hipoteticamente, que essa seja uma transição do tipo sigma, sigma estrela. Ok. Agora, olhe para esse outro gráfico que aqui está em vermelho. Tá? Um espectro de absorbância em função do comprimento de onda. Muito bem, vamos supor que isso aqui também seja uma transição do tipo sigma, sigma estrela. Tá bom? A máxima absorbância se deu nesse outro comprimento de onda que é maior do que nesse caso aqui em A. Agora vamos para um caso hipotético C. Aqui está o caso hipotético C e que esse C aqui seja também uma transição eletrônica do tipo sigma, sigma estrela. Então eu estou supondo isso. Agora, se todos os processos são processos de excitação eletrônica, e se todos esses processos são processos de excitação do tipo sigma, sigma estrela, por que a máxima absorbância, que aqui está, que eu estou mostrando aqui com esse apontador laser, se deu em comprimentos de onda diferentes? Bom, aí a gente tem que concluir na hora. Não é apenas e tão somente o elétron responsável pela transição eletrônica. O que mais poderia estar sendo responsável por esse tipo de transição eletrônica? Vai depender do ambiente químico. Ainda mais, átomos diferentes vão apresentar espectros diferentes. Por que isso? Porque átomos diferentes apresentam núcleos diferentes. Então é isso que eu quero que vocês concluam. Mas por que isso é verdade? Então eu fiz aqui uma simulação não, um desenho para que a gente possa entender isso que eu estou falando. Então vamos lá. Então, ó, eu estou supondo que isso aqui seja um núcleo, tá bom?
E estou supondo que isso aqui também seja um outro núcleo. São núcleos diferentes formando aqui uma substância, né? Então, esse aqui é um núcleo diferente desse núcleo aqui. Veja que esse núcleo eu fiz maior, muito maior do que esse outro núcleo aqui da direita. Então, o que acontece? Esses elétrons aqui, ó, que estão supostamente aqui, os elétrons sigma ligante, eles poderão ser excitados, né? Poderão ser excitados para um ambiente sigma antiligante. O ambiente sigma antiligante eu não fiz aqui porque eu tive dificuldade com o software. Mas, enfim, essa aqui é uma transição que demanda maior energia do que essa outra transição que aqui está, ó, que eu estou mostrando aqui. Essa transição desse sigma para sigma estrela é de muito maior energia em relação a esse desenho que eu fiz aqui do que essa transição que está aqui em vermelho, o E2. E por que isso aqui é menor do que esse caso aqui? Porque esses elétrons estão mais presos a esse núcleo maior do que esses elétrons estariam mais presos a esse núcleo menor. Então essa é a explicação do porquê que átomos diferentes apresentam, né, espectros diferentes, tá bem? Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês e eu gostaria que vocês entendessem de maneira bem clara isso. Mais tarde nós vamos falar sobre o efeito do solvente nessas transições eletrônicas, mas nesse primeiro caso eu queria que vocês entendessem isso, tá bem? Uma outra coisa a ser entendida é o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu queria mostrar agora para vocês esse quadro que aqui está. Sem ser um quadro, né? É um esqueminha que aqui está. Aqui eu mostro os principais tipos de transições que a gente falou, que são essas aqui. Sigma, sigma estrela, sigma, pi estrela, pi estrela, n sigma estrela e n pi estrela. E aqui estão alguns representantes desses tipos de transições. Que nesse caso aqui de sigma para sigma estrela seria principalmente nos alcanos, sigma pi estrela nos compostos carbonílicos, pi estrelas em alcenos, compostos carbonílicos, alcinos, azocompostos. Já N sigma estrela seria em compostos que contêm oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênio, e N pi estrela principalmente nos compostos carbonílicos. Mas nesse primeiro momento nós vamos estudar rapidamente, né? Vamos ver como é que é essa transição sigma estrela no caso dos alcanos. Lembre-se que os alcanos só existe lá nos alcanos somente ligações do tipo sigma, orbitais sigma, que eu represento aqui para vocês, né? Aqui está o orbital ligante sigma e aqui está o orbital antiligante sigma estrela, que é essa representação que vocês estão vendo aqui, né? Veja que esse orbital sigma é bem simétrico, enquanto o sigma estrela, que é um orbital antiligante, tem um nodo aqui no meio da ligação sigma, né? Uma outra representação disso seria assim, né? Ou seja, os elétrons ligantes aqui no orbital sigma ligante, e aqui assim, os orbitais antiligantes. Aí, um detalhe interessante, né? Se você fornece energia para esse sistema químico aqui, você poderá excitar um elétron ou até mesmo os dois elétrons. Mas lembre-se que isso se dá em faixa de comprimento de onda muito curto. E a maioria dos equipamentos não consegue registrar essa excitação eletrônica. Por quê? Porque é muito curto, é aqui na faixa de comprimento de onda, ali no ultravioleta no vácuo. Então não dá para ser observado em equipamentos simples. Mas a representação dessa transição é assim, ó. Daqui esse elétron ou esse par de elétrons excitado para os orbitais antiligantes. E a representação aqui, nesse esqueminha que eu desenhei aqui, é feita dessa maneira aqui, tá bom? Muito bem, outra classe de compostos que eu quero que vocês vejam, né? Outro hidrocarboneto, melhor dizendo, isso aqui é um hidrocarboneto, um outro hidrocarboneto seria os alcenos e os alcinos. E aqui eu falo da transição do tipo pi estrela. Veja aqui, eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esse orbital pi, né? Veja uma alta densidade eletrônica acima e abaixo do eixo da ligação sigma que aqui está. Então, esses aqui são os orbitais pi ligante, esse aqui os orbitais pi antiligantes. E eu represento aqui também dessa forma aqui, ó, tá? Então, aqui está o pi ligante, aqui o pi antiligante, e pode acontecer essa excitação eletrônica do par de elétron ou de um elétron. E a gente representa dessa forma. Agora, uma coisa muito importante é que a faixa de comprimento de onda que isso acontece já é bem maior, né? Embora muito baixo, mas bem maior do que no caso dos alcanos, que são as transições sigma estrela.
No caso das transições em alcenos pi estrela, acontece 175 nanômetros aproximadamente no caso dos alcenos e 170 nanômetros no caso dos alcinos, tá bem? Então isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, e com relação às transições do tipo N sigma estrela, como que seria? Bom, isso é muito comum nas aminas, nos álcoois, nos éteres e também em compostos de enxofre. E eu mostro aqui para vocês como que é a transição eletrônica, né, no caso das aminas. E aqui eu mostro também para vocês assim, ó, que esse aqui, tá vendo? Isso aqui que eu estou mostrando aqui, esse orbital sigma ligante, corresponde a essa ligação aqui, ó, carbono-nitrogênio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, CN, carbono, nitrogênio. Já esse par de elétron livre que eu estou mostrando aqui, ó, corresponde ao orbital N, sp3. Por quê? Porque esse nitrogênio é um nitrogênio sp3. Aí, como que seria essa transição? Seria uma transição daqui, ó, desse elétrons N para o sigma antiligante da ligação carbono-nitrogênio, tá bom? Então seria assim. E que a gente veja, só um detalhe, né? Essa transição aqui, ó, que seria esse elétron lá para pi, quer dizer, sigma antiligante, sigma estrela, seria de muito maior energia do que essa transição do subnível N, quer dizer, desculpe, desse elétron livre N nos orbitais sp3 para sigma estrela. E a gente representa dessa forma que eu estou mostrando agora, tá? Muito bem, qual é a faixa de comprimento de onda que isso normalmente acontece, né? Acontece no caso dos álcoois, que eu estou mostrando aqui, ó, no caso dos álcoois, dos éteres e aminas, entre 175 nanômetros até 200 nanômetros, nessa faixa aí, tá? Já no caso dos tióis e dos sulfetos, acontece em 200 nanômetros. O que seria de se esperar, né? Porque se você for pensar bem, né? Os tióis e os sulfetos, ele contém um átomo que tem um período a mais. Ou seja, esses elétrons estão mais longe do núcleo em relação aos álcoois, éteres e aminas, né? Está num período acima, lá na tabela periódica. Muito bem, então era isso que eu queria falar para vocês sobre aminas, álcoois, éteres e compostos de enxofre. Agora, um outro tipo de transição muito interessante que acontece seria nos compostos carbonilados. Então vamos lá nos compostos carbonilados para a gente ver como é que é isso. Com relação aos compostos carbonilados. Então o que eu quero lembrar a vocês? Que existem algumas possibilidades de transições aqui. São elas as transições pi estrela, N sigma estrela e N pi estrela. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, um exemplo para a acetona, né, a propanona. Lembrando que essas faixas de comprimento de onda aqui, elas se modificam fortemente dependendo do ligante que estiver aqui nesse composto carbonilado. Então, vai ter diferentes faixas de comprimento de onda para a absorção, para as transições, né, de N-pi estrela, N sigma estrela e pi estrela, por causa desses ligantes que vão aqui na carbonila. Mas essas são as faixas de comprimento de onda de possíveis transições. Outra coisa a ser observada é o seguinte, veja que essa transição que é do tipo N-pi estrela, ela é num maior comprimento de onda. Isso significa que precisa de menor energia para que ocorra essa transição. Mas ao mesmo tempo que precisa de menor energia para que ocorra essa transição, ela é uma transição de baixa absorção. Ou seja, ela tem um epsilon muito baixo, em torno ali de 15. Já neste outro caso aqui, ó, veja que essa banda é bem alta, né? Isso aqui corresponde à transição pi estrela. É de menor energia? Significa, quer dizer, é de menor comprimento de onda? Significa que é de maior energia. Menor comprimento de onda, maior energia. Só que, embora seja necessário mais energia para que essa transição aconteça, ela acontece com uma forte absorção. Por quê? Porque ela é uma transição permitida. Já esse caso aqui, ó, é uma transição proibida, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que é proibida. Esse epsilon aqui, ó, é em torno de 900. Mas vamos entender como é que acontecem essas transições. E aqui, para explicar isso para vocês, talvez, nesse momento, vocês vão se assustar um pouco. Mas tranquilo isso, né? Por que o susto, professor? Porque, num primeiro momento aqui, eu estou mostrando para vocês um par de elétron livre. Tá vendo aqui, ó? N
é um par de elétron livre que aqui está. Só que eu falei aqui, ó, que esse oxigênio é do tipo sp, e a gente aprendeu o tempo inteiro aí que esse oxigênio com carbono na carbonila poderia ser um oxigênio sp2. Mas dados espectrométricos nos indica que esse oxigênio tem uma hibridação muito mais próxima a sp do que a sp2, tá? Então é por isso que aqui está assim, ó, nsp. Então aqui está mostrando esse par de elétrons livres. Aí eu mostro aqui o par de elétrons da ligação entre carbono e oxigênio, neste caso a ligação sigma, entre carbono e oxigênio, sendo o carbono sp2 e o oxigênio sp. Então está aqui, ó, bem simétrico. Aí mostro também para vocês o par de elétrons da ligação π. É essa ligação π que aqui está, né? Veja, uma densidade de carga negativa em cima, né? Uma densidade de nuvem eletrônica em cima e embaixo do plano dessa ligação aqui sigma. Mais ainda, agora eu mostro para vocês que esse segundo par de elétrons aqui está em um orbital py. E o y aqui está nessa direção aqui, como se estivesse saindo do plano aí do computador. Tá? Então aqui está o par de elétrons livre desse orbital py. Mais acima, então, mostra aqui o orbital π antiligante, o π estrela, e o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-oxigênio. Então está tudo mostrado aí. Então quais são mesmo as possibilidades de transição? Quais seriam essas possibilidades? Primeira delas, uma transição N sigma estrela, que acontece lá na faixa de comprimento de onda de 150 nanômetros. Por isso que não é mostrado aqui nesse gráfico aqui, nesse espectro de absorção em função do comprimento de onda. Nesse caso aqui, esse equipamento não faz a varredura lá na região de 150 nanômetros, por isso que não apareceu aqui. Tá? Mas não vai aparecer na maioria dos equipamentos, porque a maioria dos equipamentos não vai nessa faixa de comprimento de ondas. Aí eu mostro também aqui para vocês uma outra transição, que seria a transição NPY para π estrela, que é essa transição que aqui está. E por que isso aqui é uma transição proibida? Porque esse aqui, ó, essa nuvem PY está num ângulo de 90 graus em relação a esse orbital antiligante que é o π estrela. Então é por isso que é uma transição proibida. Mas essa transição, embora seja proibida, ela acontece com baixa absorção, né? Um epsilon muito baixo, mas acontece lá na faixa de comprimento de ondas de 270 nanômetros. E aí, embora essa transição eletrônica aqui, ó, de π para π estrela seja de maior energia, ela é uma transição muito de forte absorção. Ela apresenta um epsilon ali em torno de 900. Então era isso que eu queria que vocês entendessem em relação aos compostos carbonilados. Agora, uma outra coisa importante que eu ia falar ainda nessa aula seria os oxocromo. O que seria um oxocromo? Para vocês entenderem, eu coloco aqui um exemplo. Que exemplo é esse? Isso aqui é o benzeno. O benzeno é incolor, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o benzeno é incolor. Se você passar lá no ultravioleta e no visível, fica incolor. Não vai ver nenhum pico, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Se eu substituir esse hidrogênio aqui por um grupo nitro, por exemplo, aí vai dar uma substância amarela. Você vai, aos seus olhos, isso aqui vai ficar amarelo. Você vai olhar lá no frasco, vai estar amarelo. O que é isso aqui, então? Esse NO2 é um cromóforo. E aí está mostrado. Agora, se eu pegar e esse benzeno aqui, ó, nitrobenzeno, agora o nitrobenzeno, né, que é colorido, é levemente amarelo, e colocar um grupo OH em posição para aqui em relação ao nitro, ao grupo nitro, o que vai acontecer? Vai intensificar essa cor, vai ficar muito intensa, vai ficar um amarelo intenso. Então, isso que é chamado de cromóforo, e isso aqui que aumentou a intensidade dessa coloração vai ser chamado de oxocromo. Então, o que é um oxocromo? É um grupo saturado que, quando ligado a um cromóforo, altera tanto o comprimento de onda como a intensidade da absorção. Quais são os principais grupos cromóforos que a gente conhece? O grupo OH e o grupo amina e um halogênio aqui qualquer, tá bom? Então, nessa aula eu queria falar sobre isso com vocês.
Muito bem. Onde que eu encontro mais informações a respeito dessa aula, professor? Bom, eu uso para preparar essas aulas, eu usei o Pavia, usei o Skug, né, Princípios de Análise Instrumental, e também usei o Skug, Fundamentos de Química Analítica. Caso vocês queiram estudar um bom livro, esses 3 aqui são ótimos livros. Então, até a próxima aula e tudo de bom para vocês.